Aleluia. Tranquei a porta e abri meu coração. Reguei minhas raízes com minhas lágrimas, gotas de adoração. Senhor, não quero que os meus olhos perca o brilho do primeiro amor por ti. Não quero que em mim se perca o desejo de te adorar. E vem, Senhor, e me resgata todos os dias, só pra te adorar. Eu quero ser seu bom perfume e ver essência, seu jardim particular. Estou no meu jardim, tranquei a porta e abri meu coração. Reguei minhas raízes com minhas lágrimas, gotas de adoração. Senhor, não quero que os meus olhos perca o brilho do primeiro amor por ti. Não quero que em mim se perca, feche meu irmão, o desejo de te adorar. Vem, Senhor, e me resgata todos os dias, só pra te adorar. Eu quero ser seu bom perfume e ver essência, eu já te particular. Vem, Senhor, e me resgata todos os dias, só pra te adorar. Quero ser seu bom perfume e ver essência, o seu jardim particular. Vem e toma o teu lugar. Tens minha vida como altar, um trono de louvor, um trono de louvor. Entrego a ti, Senhor, meu Deus. Guarda o meu coração, o seu jardim particular. Venha-me com tua unção, para que eu possa exalar
nos lugares altos, e aonde tu estás assentado acima de todos. Tão grande tu és, mas mesmo assim habitas em mim. Vem, toma o teu lugar e tens minha vida como altar, um trono de louvor, um trono de louvor, entrego a ti, Senhor, meu Deus. Guarda o meu coração no seu jardim particular. Vem regar, Deus, e vem regar-me com tua unção, para que eu possa exalar teu ser. Alcançar nos lugares altos, aonde tu estás assentado acima de todos. Tão grande tu és, mas mesmo assim habitas em mim. Dá-me tuas asas pra te alcançar os lugares altos, aonde tu estás assentado acima de todos. Tão grande tu és, mas mesmo assim habitas em mim. Habitas em mim. Habitas em mim. Senhor, nós te louvamos, pois somos a sua casa. Nós acreditamos que o teu Espírito habita no meio do seu povo, e nós o recebemos, nos fazemos casa e moradia do Espírito Santo, bem como também somos uma noiva para o teu Filho, e somos uma família para o Senhor. Deus, fala conosco através da tua palavra. Usa o teu servo, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Pastor Nivaldo ministrando a palavra de Deus ao nosso coração. Senhor, meus irmãos. Amém. Eu quero muitos irmãos aqui que agora. Deixa a palavra de meditação na minha vida, para a sua vida. Está Hebreus 11. Hebreus 11, primeiro. Amém? Enquanto nós estamos aqui, louvando e glorificando o nome do Senhor, tem pessoas chorando, seu ente querido, que descansou e foi para a casa do Pai. Mas antes de ministrar essa palavra, eu quero orar pelo Senhor de honra,
família dele, que nesse momento está passando um momento difícil, com a perda da irmã dele, mas Deus, Ele é um Deus consolador, Deus que conforta. Não tem palavras que, por mais que nós falamos palavras para vocês, sei que a dor, a saudade, ela vai ficar, vai manter, mas o Senhor, Ele tem um lugar preparado. Aquele que o olho não viu, o ouvido não ouviu, é o que Deus tem preparado. Eu creio que Deus preparou o lugar para a sua irmã. Que Deus possa consolar o seu coração, a sua família, os seus filhos, as suas irmãs, seus irmãos, neste momento. Espírito Santo, eu vou pregar sobre a fé. A fé, nós não vemos a fé, mas nós acreditamos. Acreditamos no Deus que tudo pode, no Deus a qual eu me reverencio todas as manhãs, eu me curvo porque eu sou falho. Todos os dias nós falhamos, mas quando eu me dobro nos meus joelhos, eu digo, eu sou dependente. Como Jairo, quando ele se dobrou, se prostrou pedindo a cura da sua filha, o Senhor o atendeu. Por quê? Porque só viu alguém que estava rendido aos teus pés. E nessa manhã eu me rendo aos teus pés te pedindo, Consolador, Espírito Santo, vai de encontro a essas vidas, ó Pai, neste momento. Para a irmã dele nada podemos fazer mais, porque ela está descansando, está nos seus braços, Senhor, creio eu. Senhor, venha, Senhor, abençoar o Senhor de longe, a sua família, os seus irmãos, as suas irmãs nesse momento que eles têm passado difícil, momento que todos nós iremos passar, mas é um momento de dor, de luto, mas Tu és o Consolador, Tu és aquele que ampara, Tu és aquele que abraça. Dá um abraço em cada um, conforta essa família. Eu coloco eles nas Tuas mãos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essa é a fé que move a montanha, a fé que nós vamos ler aqui nesse versículo. Está dizendo assim, Hebreus 11, primeiro diz assim: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, e a convicção de fatos que não se veem, pois pela fé os antigos estiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que é visível veio a existir das coisas que não aparecem. Pela fé, a Bíblia vai dizendo, né, vários aqui sobre Noé, sobre Abel, sobre todos os profetas, né, de antigamente que passaram. E é por isso que nós estamos aqui louvando, glorificando, exaltando o nome do Senhor, digno de honra, de glória e louvor, porque nós temos fé. Acreditamos num Deus triuno, um Deus onipotente, um Deus onipresente, onisciente, que ao mesmo tempo Ele se faz presente aqui, e Ele se faz presente em todos os lugares. É o único que tem esse poder de estar aqui, de estar em todos os lugares. É um Deus que pela fé, e a Bíblia nos fala a respeito desse Deus tremendo, é um Deus bondoso, misericordioso, que através do teu Filho amado, Ele deu o seu único Filho. Pela fé, Abraão também, ele foi, deu o seu filho como sacrifício em obediência a Deus. A única coisa que Deus Ele quer, mas Deus Ele enviou o cordeiro para Abraão. Ele só queria ver a obediência de Abraão. É isso que Deus Ele quer das nossas vidas. É que nós acreditamos nesse Deus que tudo pode. A Bíblia diz que nós que acreditamos, nós somos chamados de loucos por acreditar nessa palavra, porque nós sabemos que existe um Deus que nós nunca vimos, nós nunca enxergamos, mas nós enxergamos Deus através de cada um de nós, através do fôlego de vida que Ele nos deu, através da nossa família que Ele nos concedeu, através da árvore, através do vento, através do tempo, através de muitas coisas nós vemos Deus. Eu já ouvi a voz de Deus várias vezes, por falar, por mandar profetizar e algo acontecer. Pela fé, é pela fé que nós vamos vencer, é pela fé que aquele homem chamado José foi jogado na cisterna, mas ele perseverou, continuou sendo obediente a Deus. Ele foi levado ao escravo, a palavra do Senhor vai dizer, ele foi
ali abatido com palavras, esqueceram dele. Lembra de mim ali quando o copeiro voltou, ele profetizou ali na revelação ali, para o copeiro, para o padeiro. Ele falou que o copeiro ele ia voltar, mas o padeiro ele ia morrer. E eu quero falar para vocês que ele falou assim para o copeiro: lembre de mim quando você estiver diante a Faraó. Mas ele não lembrou, porque se ele lembrasse daquela hora, ele só serviria para quê? Ele lembrou no momento certo, na hora certa. Deus ele vai lembrar do momento certo, na hora certa das nossas vidas. Eu não sei qual é a sua luta, qual é as suas transgressões, qual é o seu pedido que você tem feito, qual é o seu pecado que você tem cometido, mas o Senhor, Ele é rico em perdoar. Peça perdão, não sei quais as suas transgressões, o que você errou, porque nós somos errantes a cada dia, mas eu te dou um conselho: peça perdão todos os dias, que pela fé nós iremos ser salvos, nós iremos encontrar com o Senhor Jesus. Não guarde mágoa no seu coração, porque se você guardar mágoa, te traz câncer, te traz enfermidade sobre a sua vida. Perdoe, ame, abrace hoje, porque o amanhã pode ser tarde demais. Olha o que está acontecendo hoje. Nós estamos aqui louvando a Deus, glorificando, exaltando, estamos alegres, mas lá do outro lado tem uma pessoa que descansa no Senhor, e os familiares estão ali velando essa pessoa. Esse é o nosso destino. Se morar, passar aqui de passagem, nós estamos aqui de passagem. A Bíblia diz que não devemos ajuntar tesouros aqui na terra, porque quando nós morremos, nós não vamos levar nada. De que adianta eu ter um carro muito bonito, que é o meu sonho, ter um carro automático? Vai chegar o tempo, vai chegar a hora, não é da minha hora. Eu aprendi a ser o mais ansioso, não buscar as coisas dessa terra que não me interessa mais, mas buscar as coisas celestiais. Muitas vezes eu sou confundido por talvez palavras, talvez por gestos, talvez atitude, mas nós somos falhos, nós somos pecadores, nós somos errantes a cada dia. Mas eu vivo pela fé. Sei a esse Deus que eu prego, sei esse Deus que falou comigo, sei esse Deus porque eu sei o que eu passei, eu sei a luta que eu passei, eu sei a dificuldade que eu passei. Por isso que eu prego nesse Deus veementemente, dizendo que Ele pode curar, Ele pode salvar, Ele pode libertar, Ele pode transformar, porque é o Deus que eu vivo, é o Deus que eu vivenciei, é o Deus que eu vivo a cada dia, a cada hora, a cada momento. É o Deus que Ele dá, mas também Ele tira. É um Deus misericordioso, é um Deus amoroso, mas é um Deus também de fogo consumidor. É um Deus que Ele dá bonança, mas também é um Deus que abate. E muitas vezes nós queremos só bonança, pede o que quiseres que eu vou te dar, com fé, mas nem tudo que nós pedimos nós vamos alcançar. Não é verdade? Muitas vezes nós temos sonho, muitas vezes nós somos frustrados no meio do caminho, mas o Senhor, Ele manda a gente esperar com paciência nele. Eu esperei 12 anos por uma bênção, eu orava e algo falava, as profecias vinham para a minha vida, mas pela fé eu acreditei. E pela fé, aquela mulher do fluxo de sangue, ela tinha 12 anos que estava enferma, foi pregado isso semana passada. Essa mulher, ela acreditou pela fé. Quando você tem fé, você alcança a sua vitória. Quando você tem fé, você alcança os seus objetivos. Porque a fé é você acreditar nas coisas que você não vê. A fé é você acreditar na certeza de coisas que se esperam e na convicção de fatos que não se veem. Você não vê Deus, mas você acredita em Deus. Você acredita no Espírito Santo, que Ele pode fazer na sua vida, Ele pode fazer na sua casa, Ele pode te dar algo no momento certo. Talvez Ele não te deu agora, mas espere mais um pouquinho. Espera, porque Ele pode fazer assim como Ele fez com aquela mulher do fluxo de sangue, e somente ela tocar, olha a fé dela, somente se eu tocar nas vestes dele eu serei curado. E rapidamente aquela mulher já gastara todo o seu dinheiro, ou seja, o dinheiro para ela não valia mais nada. Mais nada, o dinheiro para nós muitas vezes você acha que vale alguma coisa, vale naquele momento, mas o dinheiro ele não traz alegria, o dinheiro ele não traz a sua saúde, não compra a sua saúde, você não consegue. Quem dera se você pudesse comprar, era só chegar aqui, tirar a mão na bolsa, na verdade, toma, nem
os médicos conseguem. Deus ele deixou os médicos aqui para cuidar de cada um de nós. Mas quando a eternidade chega na sua vida, quando é o seu tempo, há um tempo determinado. Isso muitas vezes nós não aceitamos. Há um tempo, há um propósito para todas as coisas. Eclesiastes vai dizer: há tempo de plantar, há tempo de colher, há tempo de nascer, há tempo de morrer, há tempo para todas as coisas. Pela fé nós iremos vencer, e pela fé nós devemos servir ao Deus triunfo, somente a Ele glorificar, exaltar, bendizer, somente a Ele devemos fazer altares. Eu me lembro de Elias. Eles estavam diante de 450 profetas de Baal e 400 de Azera, de pós-ídolos. Elias, ele falava ali, Elias, ele falou diante do rei Acabe que não ia chover, e não choveu por 3 anos e meio, não houve chuva sobre o orvalho. Ele profetizou, depois ele teve que fugir, ficou ali na caverna, foi sustentado por pobre, mas aqui ele estava diante de uma batalha. Mas eu me lembro muitas vezes que a Bíblia vai dizer que este homem chamado Elias, os outros deuses, os 450, era só um homem, diante de 450 profetas, 850 profetas de Baal, 450 de Baal e 400 de Azera, do pós-ídolo, era 850, clamando ao deuses deles. Olha só, clamando aos deuses, cada um adorava aos deuses deles. Qual é o seu Deus que você adora? Ao Deus unigênito, ao Deus Criador, ao Deus que te formou, ao Deus que pode todas as coisas, ao Deus que te deu até hoje o fôlego de vida. Somente a Ele você tem que adorar, mais ninguém. Somente a Ele devemos adorar. E Elias, ele clamava, e dizendo, Elias, ele foi ousado. Mas eu sei que eles fizeram altares para os deuses deles, eles se retalhavam, a Bíblia vai dizer, mas Elias não. Elias, ele jogou a água, ele viu ali, depois de tudo ali, o fogo não desceu, e Elias, ele orou, mas antes dele orar, ele olhou ali e disse: não, aquele altar ali, não, eu não posso orar naquele altar, porque aquele altar foi oferecido para Deus estranhos. Elias agora ele pega 12 pedras e restaura o altar. E o seu altar como está na presença do Senhor? Você tem restaurado pela fé o seu altar? Como você está? Deus ele conhece as suas atitudes, os seus gestos, as tuas palavras, o seu andar, o seu caminhar. Deus ele conhece o porvento. Lembra de Samuel? Quando ele foi ungir a Davi? Você vê com os olhos, eu vejo com o coração. Que nessa manhã nós venhamos ter um coração aquebrantado, que nós venhamos ter um coração cheio de fé, transbordante em fé, transbordante em alegria, acreditando que o Senhor irá voltar para buscar uma igreja amada, remida pelo sangue do Cordeiro. E é pela fé, por essa fé, que o Espírito Santo diz: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Jesus ele está voltando, Jesus ele está voltando. E como você está nessa manhã? Como você está? Está com o coração aquebrantado, aguardando a vida dele, aguardando, está sentindo a presença dele nessa hora? Sinta o toque. Se você não sentiu, sinta o toque do poder do Espírito Santo de Deus na sua vida. Sinta o toque na renovação do Espírito Santo de Deus na sua vida. Sinta a presença de Deus na sua vida. É pela fé que nós vivemos, é pela fé que nós vivenciamos ao Deus triuno, ao Deus onipotente. Isaías ele vai dizer, para terminar, que ele é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. A Bíblia vai dizer que ele é o alfa, ele é o ômega, ele é o princípio, ele é o filho, ele é o criador de todo o universo, de todas as coisas. Vamos colocar sobre os seus pés, por gentileza. Eu quero orar por você, pela sua casa. Eu quero pedir a Deus mais uma vez para que venha nos abençoar.
Espírito Santo do Senhor, eu te peço, ó Pai querido, Pai amado, que este abraço que não seja o meu abraço, mas seja o abraço do teu Espírito, ó Pai querido, Pai amado, na vida do teu filho. Senhor, eu te peço, Senhor Deus, nessa hora, Pai, de encontro, Senhor Deus, ó Pai, o coração dele, Senhor. Pai, de encontro, Senhor Deus, os irmãos dele, nessa oração, venha alcançar os teus filhos, Senhor Deus, e teus filhos. Teu refrigério a eles, tira toda a dor, toda a tristeza, Senhor Deus, ó Pai, querido, amado, porque eu creio que vai estar no bom lugar, vai estar batalha contigo, Senhor Deus. Que a tua bênção, a tua proteção seja sobre o Senhor, representando toda a família dele. Eu abençoo eles em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Receba um abraço do Senhor. E nessa manhã nós viemos ficar convictos de toda a certeza que devemos servir Ele unicamente, porque somos falhos dentro do mundo, mas Ele é perfeito. Ele desceu aqui na terra como homem, como Deus, e não pecou, e não errou, e não tosquerejou. Saulo, ele passou por lutas, passou por aflições, mas pela fé ele venceu. Pela fé, Paulo ele sofreu naufrágio, Paulo ele foi chicoteado, Paulo ele foi aprisionado, mas diante daquelas correntes ele adorava, ele glorificava, exaltava o santo nome do Senhor. Paulo entendeu que não eram as lutas, a dificuldade que não poderia parar ele, porque ele aprendeu que ele era perseguidor, mas ele passou a ser perseguido por causa da palavra. Todos nós que servimos ao Senhor com fidelidade, queremos passar por lutas, por dificuldade, mas nós sabemos que existe Deus no mundo, que Ele é o dom da vida, Ele é a luz da vida, Ele é o caminho da vida, Ele é a verdade da vida, e Ele é o pão que nos alimenta de cada dia. Ele é o mesmo Deus que quando Moisés orou, aquele povo orou para ser liberto no deserto, é o mesmo diante a Faraó, é o mesmo Deus que deu as condições para enviar Moisés como libertador daquele povo. Ele enviou maná que caiu do céu, ele enviou água sobre a rocha, sandálias que não se acabavam, roupas que não terminavam, que não acabavam, mas a presença de Deus era constante o tempo todo. Que a presença de Deus pela fé esteja constante todos os dias. Quando nós saímos aqui, quando nós se reunirmos, não só quando você orar, mas sim todos os dias, na esquina, quando você for lá, que você venha ser boca de Deus, que você venha ser essência de Deus, que pela fé nós iremos ser salvos. Sem fé é impossível agradar a Deus. Eu encerro essa oração dizendo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, nos abençoa, somos agraciados por sentir a Tua presença. Obrigado, mesmo diante das minhas falhas, obrigado por sentir o Teu Espírito Santo nessa manhã. E mais uma vez eu te peço, visita, Senhor, essa loja, Senhor, visita o Rabi, visita o Evanildo, visita, Senhor, o Pai querido da Dona Ilma, visita, Senhor, o Pai querido do Pai amado, a cada um, o Pai querido do Pai amado. Senhor Deus, a Sabrina, abençoa o Miguel, abençoa todos, ó Pai, filho, papai, irmão do Senhor João, abençoa essa loja, prospera nas vendas, ó Pai, querido Pai amado, envia clientes para essa loja, Senhor Deus, abençoa cada funcionário e dê a vitória a eles, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nos abençoa, nos guarda, nos brinda, nos proteja com a tua armadura celestiais que são o capacete da salvação, a coraça da justiça, a espada que é a tua palavra, o cinto que é a verdade, o escudo da fé e a sandália que é a preparação do Evangelho. Nos revista com autoridade, poder e ousadia, para poder ministrar cada dia a tua palavra com fé e com ousadia, porque sem fé é impossível te agradar. Sou grato por essa rica oportunidade e assim eu me despeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Sejam abençoados por Cristo, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, só um minuto, pode marcar no relógio, porque essa manhã é uma manhã de duplo sentimento, né? A Bíblia diz que a gente tem que chorar com os que choram, mas também a gente tem a obrigação de se alegrar com aqueles que se alegram. Então nós choramos a perda da irmã do Dilon, mas eu não posso deixar de celebrar o aniversário do nosso amigo Gilmar que está aqui. Eu queria convidar para a gente fazer uma oração rapidamente de agradecimento, aniversariando hoje. Queria convidar você também a orar conosco. Deus, nós queremos
celebrar o teu nome, te glorificar pela vida do teu servo que está aniversariando hoje. Que a boa mão do Senhor que o trouxe até aqui certamente continuará estendendo sobre a vida dele, levando para onde o Senhor deseja levar. Nós queremos te agradecer, ó Deus, por essa data tão especial e importante. Pedimos que os presentes celestiais sejam entregues à vida do teu servo, que ele tenha paz, saúde, fé, confiança, alegria, ousadia e determinação para continuar vivendo e fazendo a sua obra, Deus. Assim nos alegramos com o teu servo e nós oramos no nome de Jesus. Amém. Amém. Podemos cantar um parabéns, meus irmãos? Parabéns para você nessa data querida, muita felicidade, muitos anos de vida. Parabéns para você nessa data querida, felicidade, muitos anos de vida. Amém, glória a Deus. Que o grande amor de Deus, a graça do Filho, as eternas e doces consolações do Espírito Santo permaneça e reine no coração de todos que aqui estão hoje e para sempre. Amém. Amém. Está encerrado. Deus abençoe.